Olá pessoal, eu sou Mariana Fogaça, coordenadora do Núcleo de Regulação e Novas Tecnologias, e hoje vamos continuar conversando sobre gestão ágil e jurídica. No episódio de hoje falarei sobre os eventos do Scrum no time jurídico. Os eventos do Scrum, eles são 5. É a Sprint, a Daily Scrum, a reunião de revisão, de retrospectiva e de planejamento. Todos esses eventos, eles foram pensados para que haja muita transparência, inspeção e adaptação. Então, todos esses eventos, eles criam momentos específicos para que a gente possa justamente falar sobre impedimentos e também falar sobre como estamos executando aquela sprint de trabalho. Começando pelo sprint, e que nós já conversamos sobre como montar uma sprint do zero, é nesse intervalo que todo o trabalho ele é realizado. No guia do Scrum, ele é pensado para acontecer no máximo em até 30 dias. Aqui no escritório, a gente viu que faz bastante sentido o intervalo de 7 dias, como a gente já comentou com vocês. O outro evento é a reunião diária, a Daily Scrum, que ela é justamente pensada para impulsionar essa comunicação entre o time jurídico. Se o Scrum Master e o Product Owner não estão trabalhando ativamente nos itens da Sprint Backlog, eles não precisam comparecer nessa cerimônia, mas os integrantes da equipe, os advogados, paralegais, estagiários, eles precisam participar. E o que será a pauta dessa reunião, que deve acontecer em até 15 minutos? A pauta será justamente o trabalho que foi executado depois da última Daily Scrum, o trabalho que será executado naquele dia e os impedimentos que estão atravancando o trabalho e que precisam aí de, eventualmente, ajuda de outros colegas para ajudar a removê-los. Na prática, cada membro, então, irá compartilhar o que fez, o que vai fazer e os impedimentos que estão atravancando, e é possível, inclusive, compartilhar detalhes mais específicos, então, numa rotina jurídica. Ontem eu trabalhei nessas alegações finais, eu revisei esse contrato, hoje eu vou analisar essa decisão, inclusive preciso de ajuda para ter ali acesso a alguns documentos do sistema que eu não estou conseguindo acessar. Então a Daily, ela justamente cria esse ambiente propício para a gente compartilhar o progresso em direção à sprint e ver esses impedimentos que estão acontecendo. É também um momento da gente replanejar. A gente sabe que, enquanto advogados, a gente tem muitas tarefas intercorrentes, que são aquelas urgentes e importantes que não podem ser executadas na próxima sprint. Em razão disso, a gente precisa estar o tempo todo replanejando. A Daily, em conjunto com os outros colegas, é um momento que é propício para isso, que é possível absorver essas tarefas intercorrentes, eventualmente realizar ali alguma troca com algum colega. Então, esse é o propósito da Daily e, cumprido esse propósito, em até 15 minutos, é hora da gente conversar sobre o outro evento do Sprint. O outro evento da Sprint acontece no último dia e é a reunião de revisão. Aqui no escritório e na minha equipe, ela acontece todas as sextas-feiras e é nesse momento em que a gente vai revisar o trabalho que a gente executou ao longo daquela sprint. Então a gente se apega às métricas que a gente coletou, a gente utiliza também os projetos que foram executados, aqueles que foram entregues, aqueles que não foram entregues. É um momento em que a gente analisa as decisões do judiciário, então a gente compartilha, tivemos tantas decisões favoráveis, tantas decisões desfavoráveis, as justificativas para isso e se a gente consegue replicar isso em outros casos. É também na revisão que a gente consegue olhar para as tarefas que foram entregues e também para a forma como elas foram entregues, para a qualidade e resume-se a esse momento a uma reunião de trabalho e uma apresentação. Nesse momento da reunião de revisão, é interessante e possível também que os interessados nas entregas feitas por aquele time possam participar. Então, quando a gente trabalha em um escritório que tem muita intersecção entre o comercial e o operacional, a reunião de revisão ela é um momento em que o comercial pode participar junto com o operacional e verificar as entregas que foram feitas naquela semana por aquele time. O CEO, o sócio fundador, também pode participar, já que justamente será revisado o trabalho que foi feito e também será conversado de forma breve sobre os impedimentos que a gente já foi tratando ali ao longo da semana e conversando, mas que eventualmente eles possam ter impactado no momento da gente fazer as entregas. A reunião de revisão da sprint
vai servir para esse propósito. Um aspecto que é muito interessante e importante da gente fazer o fechamento na reunião da revisão é justamente traçar um plano de ação, até porque mais à frente nós faremos a nossa reunião de planejamento e se esse planejamento gerar tarefas concretas, elas vão precisar estar ali no nosso Product Backlog para que a gente possa planejar para a próxima sprint. Então, um encerramento perfeito que a gente tem feito aqui nos nossos times é justamente deixar esse plano de ação a partir das entregas que foram feitas, a partir das métricas que foram coletadas, das decisões que foram analisadas, dos feedbacks para a próxima sprint. Terminada a reunião de revisão, a gente vai para uma outra cerimônia do Scrum, que é uma reunião de retrospectiva da sprint. A reunião de retrospectiva da sprint, muito diferente da reunião de revisão, ela não é um momento de apresentação do trabalho. Logo, ela é restrita aos membros da equipe, porque ali justamente se criará um ambiente seguro para que a equipe consiga conversar a respeito da sprint que passou. Na reunião de retrospectiva é feita uma análise de como o trabalho ele foi entregue, se a equipe conseguiu se auto-organizar, como a equipe se sentiu no momento de realização das tarefas ao longo daquela semana. É um momento também em que os próprios membros da equipe conseguem compartilhar como que eles se sentiram executando o trabalho e também aqueles pontos altos e baixos que surgem ao longo da sprint e que muitas vezes não se tem aí um momento propício para compartilhar a respeito. Então, a condução que se faz e pode ser feitas muitas dinâmicas, a Microsoft inclusive disponibiliza para aqueles que usam o Teams a plataforma para usar modelos de dinâmica de retrospectiva, mas tem muitas ideias também na internet. Mas ela, em síntese, pode se resumir em o que foi bom daquela sprint, o que foi ruim daquela sprint, como que nós, enquanto integrantes do time, podemos melhorar para a próxima. É um momento em que todos podem e devem compartilhar e devem conversar justamente para poder replicar coisas que aconteceram que foram boas e também eliminar aquelas coisas que aconteceram que não foram tão boas assim. Então, como eu disse, a reunião de retrospectiva, no início, quando a gente está aí fazendo o Scrum, pode não fazer muito sentido, por ser muito próxima à reunião de revisão, mas ela é justamente sobre essas interações que a gente tem no time Scrum. No momento da reunião de retrospectiva, também é um momento de a gente elaborar planos de ações, mas que a gente pode chamar eles de compromissos. O Scrum, ele tem como um dos valores o próprio compromisso. Então, como uma equipe auto-organizada, todos os membros, eles colaboram entre si e precisam dialogar para que consiga se entregar o melhor trabalho da forma mais técnica possível, mais ágil possível. Lembrando que agilidade não é velocidade, mas para isso a gente precisa se comprometer com algumas questões. Então, se a gente viu que algum colega não foi muito comprometido ao longo daquela sprint, a reunião de retrospectiva a gente vai conseguir conversar a respeito disso. Ficam-se os compromissos e a gente pode voltar a conversar sobre isso na próxima reunião de retrospectiva. Isso é um ponto, pessoal, que eu compartilho e que eu acho magnífico do Scrum, porque como a gente trabalha em ciclos de trabalho, a gente não vai ter daqui a pouco o melhor resultado na primeira retrospectiva. Pelo contrário, a gente vê que nesse momento de implementação ou quando a gente coloca um integrante novo no time, cai a produtividade, a gente não consegue ter a nossa melhor performance. Mas como é um trabalho que acontece em ciclos e eles vão ser revisitados ao longo do tempo, a gente consegue ver a diferença que faz. Então, em situações pontuais ao longo desse período que nós trabalhamos em Scrum aqui no escritório e que eu sou Scrum Master da minha equipe, nós vimos que nas semanas que a gente não conseguiu realizar a retrospectiva, seja por algum motivo fortuito, seja por uma questão de feriado e não conseguimos antecipar, foi uma semana muito diferente, não conseguimos coletar tudo de bom que o Scrum tem para proporcionar para a equipe que trabalha com ele. Feita a retrospectiva, a gente acabou com os eventos da sprint que passou. Chega então de conversar sobre o passado, a gente já levantou aí as tarefas que foram revisadas, a gente já conseguiu conversar sobre a forma como foi feita, a gente precisa pensar sobre a nossa próxima sprint. E aí a gente vai fazer então a nossa reunião de planejamento.
A reunião de planejamento é justamente para todos os colegas e integrantes aí do time jurídico refletirem sobre aquilo que eles têm planejado no momento que estão realizando a reunião de planejamento para a próxima sprint. Por quê? Porque tudo que vier após a reunião de planejamento não é mais uma tarefa considerada planejada, ela vai ser uma tarefa considerada intercorrente. E por ser uma tarefa considerada intercorrente, será necessário refletir. É urgente e importante? Vai entrar para a sprint que está então aí acontecendo. Não é urgente, não é importante? Vai entrar para a próxima sprint. É só importante, então eventualmente conversando ali com o cliente, talvez tenha que entrar nessa sprint. É só urgente? Então, tem esses critérios que precisam ser pensados e a reunião de planejamento, ela auxilia nesse sentido. É nesse momento em que a gente vai olhar para tudo que a gente precisa fazer na próxima sprint e vai conversar com os nossos colegas, inclusive sendo necessário já indicar quem é o colega que vai revisar aquela peça depois de elaborada, quem é o colega que vai fazer aquela distribuição daquele processo. Então é um momento em que há essa troca e a gente consegue realmente olhar para a nossa sprint futura e ver se a gente tem capacidade para fazer aquilo. E a gente vê, quando a gente não trabalha em Scrum, que a gente acha que vai conseguir concluir uma infinidade de tarefas e isso não se materializa na prática. Então, quanto mais a gente vai fazendo a reunião de planejamento, ver quantas audiências tem, quantos contratos tem, quantas peças para fazer, quantas petições, a gente consegue já ter uma ideia da nossa capacidade produtiva, a gente consegue ter uma ideia de que dias a gente produz mais, então já reserva a agenda para não fazer tanta reunião naquele dia. Então, tudo isso vai contribuindo e aí o colega é, naquele momento, muito incentivado a olhar para o seu planejamento e fazê-lo da forma melhor possível para que ele consiga chegar no final da próxima sprint e realmente entregar tudo aquilo que ele se comprometeu e, se não entregar, conseguir identificar quais foram os gargalos, as impossibilidades de não conseguir entregar. Se foi uma semana que teve muita tarefa intercorrente, porque também isso acontece, mas é esse momento que a gente vai conseguir planejar. E nessa reunião de planejamento, a gente também planeja que objetivos a gente quer cumprir na próxima sprint. Então, a gente define qual é aí, então, o nosso sprint goal, o nosso objetivo no final da sprint, que se a gente alcançar, a gente comemora enquanto integrante. Todos esses eventos, como eu conversei no início do vídeo, eles servem justamente para propiciar esses pilares do Scrum de transparência, inspeção e adaptação. Então, quando o Scrum ele diz que ele só diz partes para que seja feito o método, ele não diz todas as etapas. Essas são partes essenciais para que a gente consiga trabalhar em Scrum. No vídeo de hoje, conversamos sobre os eventos do Scrum e o quanto eles propiciam a transparência e inspeção e adaptação no time jurídico. Continuem acompanhando os nossos vídeos sobre gestão ágil e jurídica, onde a gente compartilha um pouco do nosso dia a dia utilizando o Scrum aqui na Garrafa Azul Advogados. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Muito obrigada!